Você já parou para pensar que, muitas vezes, os piores demônios não são aqueles descritos em filmes de terror, nem os que se apresentam com rostos horrendos ou gritos assustadores? Os demônios mais perigosos da atualidade não aparecem com chifres, olhos vermelhos ou vozes grotescas. Eles são sutis, silenciosos e muitas vezes se disfarçam em comportamentos comuns, em pensamentos que parecem inofensivos, em estilos de vida que a sociedade até aplaude. É exatamente isso que os torna tão letais. Eles não querem que você os reconheça. Enquanto você está esperando um ataque explícito, eles se infiltram no coração, na mente, nos relacionamentos e nos hábitos do dia a dia. E quando você percebe, já está sendo aprisionado por correntes invisíveis. A Bíblia nos alerta que o inimigo não anda por aí exibindo sua verdadeira face. Pelo contrário, ele se disfarça como anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Isso significa que muitos dos piores demônios da atualidade não se apresentam como forças claramente malignas, mas como algo atrativo, aceitável, até desejado. E é justamente por isso que multidões estão sendo enganadas. Pense comigo, hoje vivemos em uma geração conectada, onde tudo está à distância de um clique. As pessoas têm acesso a informações, prazeres, produtos e relacionamentos de maneira imediata. Mas junto com essa facilidade, vieram também prisões invisíveis. Surgiram demônios modernos que se escondem atrás de telas, que se disfarçam em vícios, que se disfarçam em modas, que até parecem liberdade, mas na verdade são correntes espirituais que amarram vidas inteiras. E é aqui que começa o perigo, porque muitos acreditam que demônios são apenas aquelas manifestações espirituais violentas vistas em filmes ou em relatos de possessão. Mas a realidade é que o inferno é muito mais estratégico. Ele não precisa aparecer com barulho quando pode destruir silenciosamente. Não precisa derrubar alguém no chão quando pode amarrar a mente e o coração aos poucos. Hoje, existem demônios da ansiedade que sequestram a paz de milhões de pessoas, mantendo-as acordadas à noite, presas a pensamentos que nunca param. Existem demônios da pornografia que corroem famílias inteiras, se escondendo atrás da tela de um celular. Existem demônios do materialismo que fazem com que as pessoas nunca se sintam satisfeitas, sempre correndo atrás de mais, mas sempre sentindo um vazio. E talvez você esteja enfrentando alguns desses demônios agora mesmo, sem perceber. Talvez tenha confundido com um problema natural, com algo do mundo moderno. Mas deixa eu te dizer, nem tudo é psicológico, nem tudo é só um hábito, nem tudo é cultural. Muitas vezes, por trás de um comportamento repetitivo, de um vazio insistente, de uma prisão emocional, há uma estratégia espiritual que vem direto do inferno. O mais assustador é que esses demônios da atualidade estão tão bem camuflados que muitas pessoas até os defendem. Acham que é normal viver em ansiedade constante, acham que é normal a juventude ser dominada por vícios digitais, acham que é normal destruir relacionamentos em nome da liberdade. Mas aquilo que o mundo chama de normalidade, muitas vezes, é apenas a evidência de que o mal tomou conta de uma geração. E sabe qual é o plano do inimigo? Tornar tudo isso tão comum que ninguém questione. Fazer parecer tão natural que ninguém ore contra. O inferno não quer apenas possuir corpos, quer controlar culturas, quer moldar pensamentos, quer dominar comportamentos em massa. Mas há uma verdade que você precisa entender. Quando Deus abre os olhos espirituais de alguém, os disfarces caem. O que parecia apenas uma rotina se revela como uma prisão. O que parecia apenas um hábito se mostra como uma corrente. O que parecia apenas uma moda se revela como um laço do inimigo. Por isso, nesta mensagem,
Nós vamos expor quais são esses demônios da atualidade, como eles estão agindo silenciosamente no mundo e como você pode se proteger deles. Porque o que o inferno mais teme é ser desmascarado. Hoje, talvez você perceba que alguns sinais já estavam batendo à sua porta. Talvez entenda por que a sua paz sumiu, por que a sua mente não descansa, por que a sua família vive em conflitos. Talvez descubra que o que você achava ser apenas problema moderno, na verdade é uma batalha espiritual que você precisa vencer. E eu quero que você preste muita atenção, porque o que vamos revelar não é para te assustar, mas para te despertar. Os piores demônios da atualidade já estão ativos, já estão trabalhando, já estão roubando vidas e destruindo destinos. Mas existe poder no nome de Jesus para arrancar todas as máscaras e quebrar todas as correntes. Prepare-se, porque a partir de agora, seus olhos espirituais vão começar a enxergar o que o inimigo não queria que você visse. Um dos maiores enganos da nossa geração é acreditar que o mal está sempre do lado de fora, em lugares distantes ou em práticas que nunca fariam parte da minha vida. Mas a verdade é que os demônios da atualidade não escolhem território. Eles estão em todos os ambientes, em todas as classes sociais, em todas as idades. Eles não têm preferência por ricos ou pobres, jovens ou idosos. O que eles querem é apenas uma brecha, uma porta aberta para entrar e começar a corroer por dentro. E sabe qual é a porta mais usada? A mente. É por isso que o apóstolo Paulo declarou em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque o mundo atual está completamente bombardeado por informações, imagens, mensagens e ideologias que são muitas vezes instrumentos sutis do inimigo para moldar pensamentos. Um dos piores demônios da atualidade é o demônio da distração. Ele não precisa te prender com correntes físicas, ele só precisa roubar o seu foco. Ele sabe que se conseguir encher sua mente de notificações, preocupações, comparações, redes sociais e excesso de informações, você nunca terá tempo de ouvir a voz de Deus. Você já percebeu como é fácil passar horas deslizando o dedo na tela do celular e no final sentir que não fez nada de útil? Isso não é apenas falta de disciplina, é uma estratégia espiritual. O diabo não tem medo de um crente cansado, mas tem pavor de um crente focado. Por isso, um dos demônios mais letais hoje é aquele que te rouba a concentração daquilo que realmente importa. Ele te faz acreditar que está ocupado, quando na verdade está apenas desperdiçando energia em distrações sem valor. Outro demônio que tem aprisionado multidões é o demônio da comparação e da inveja. As redes sociais potencializaram isso. Nunca antes na história foi tão fácil se comparar com a vida dos outros, mas por trás dessa comparação constante existe uma força espiritual que destrói a autoestima, gera frustração e alimenta a inveja. Milhões de pessoas vivem insatisfeitas não porque lhes falta algo, mas porque vivem olhando o que o outro tem. Esse espírito tem destruído famílias, amizades e até ministérios. Líderes espirituais se comparam com outros líderes, jovens se comparam com seus colegas, casais se comparam com outros casais, e enquanto isso, o inimigo vai alimentando o ressentimento, o ciúme, a sensação de injustiça. E tudo isso vai abrindo espaço para sentimentos ainda piores, como a ingratidão e a murmuração, armas letais contra a fé. Mas talvez o mais devastador dos demônios atuais seja o espírito da depressão e da desesperança. Sim, existem questões emocionais e químicas que envolvem a saúde mental, mas não podemos ignorar que por trás de muitas dessas dores existe também uma ação espiritual.
O diabo sabe que, se conseguir roubar sua esperança, já roubou o combustível da sua fé. E ele faz isso silenciosamente, colocando pensamentos de inutilidade, de fracasso, de falta de propósito. Ele sussurra no ouvido das pessoas que elas nunca vão conseguir mudar, que ninguém se importa, que é melhor desistir. E, infelizmente, milhares acreditam nessas mentiras e se entregam ao desespero. Esses são alguns dos piores demônios da atualidade. Não os que aparecem gritando, mas os que falam baixo, quase imperceptíveis, até que se tornem a sua própria voz. E o que é mais impressionante é que muitas vezes esses demônios não são identificados como forças espirituais. Eles são tratados apenas como problemas modernos, estilo de vida ou questões emocionais. E é assim que eles continuam dominando, porque ninguém luta contra aquilo que não reconhece. A boa notícia é que o Espírito Santo é capaz de abrir os olhos para enxergar a raiz espiritual por trás dessas prisões. Quando você percebe que aquela distração não é apenas hábito, mas ataque, que aquela comparação não é apenas falta de autoestima, mas laço espiritual, que aquela tristeza insistente não é apenas fase, mas estratégia do inimigo, aí sim, você começa a lutar de forma correta. E lembre-se, a Bíblia não nos deixa enganados. Efésios 6,12 declara: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses demônios da atualidade estão entre nós, e muitos nem percebem. Mas se você começar a identificar os sinais, já estará um passo à frente. Há um detalhe que muita gente ignora. Os demônios da atualidade não precisam aparecer de forma explícita para destruir uma vida. Eles não se manifestam apenas em possessões visíveis ou cenas de terror. Na verdade, eles preferem a sutileza. Quanto mais invisíveis parecerem, mais eficazes serão. Um dos mais perigosos é o espírito do engano. Ele não chega dizendo que quer destruir sua vida. Pelo contrário, ele se apresenta como algo bom, como um conselho aparentemente inofensivo, como uma ideia que faz sentido aos olhos humanos. Foi assim no Éden. A serpente não chegou para Eva gritando ou mostrando violência. Ela chegou com palavras sutis. É certo que não morrereis. Palavras que pareciam inocentes, mas carregavam veneno mortal. Hoje, o espírito do engano age por meio de filosofias modernas, ideologias que relativizam a verdade, discursos que distorcem a Bíblia para justificar pecados. Quantos têm se afastado de Deus acreditando que estão evoluindo, quando na verdade estão sendo arrastados para longe da vida eterna? Esse é um dos piores demônios do nosso tempo, porque ele corrói a fé e apaga a verdade. Outro que tem assolado famílias inteiras é o espírito da pornografia e da imoralidade sexual. Nunca antes foi tão fácil ter acesso a conteúdos que corrompem a mente e o coração. Milhões estão escravizados por vícios que destroem casamentos, minam a pureza, quebram a intimidade com Deus. E o inimigo usa essa prisão para gerar vergonha, isolamento e, por fim, afastamento da presença do Senhor. Esse demônio não apenas prende a mente, mas também rouba a autoridade espiritual. Homens e mulheres que poderiam ser instrumentos poderosos de Deus acabam vivendo vidas de derrota espiritual porque não conseguem vencer esse vício. E o mais triste é que muitos tratam isso como algo normal, como se fosse apenas parte da vida moderna, mas a palavra é clara: fugir da prostituição. Isso não é uma sugestão, é uma ordem de proteção. Mas há ainda outro inimigo mais sorrateiro: o espírito da religiosidade vazia. Esse é talvez um dos mais traiçoeiros, porque se esconde dentro das próprias igrejas. É o espírito que faz a pessoa acreditar que cumprir rituais é suficiente, que frequentar cultos sem transformação já garante salvação. Esse demônio cria trentes frios,
sem paixão, sem intimidade com Deus, que têm aparência de piedade, mas negam o poder do Evangelho. É o mesmo espírito que Jesus enfrentou nos fariseus, homens que sabiam a letra, mas não tinham o amor. Eles acusavam, julgavam, condenavam, mas não reconheciam o Filho de Deus diante dos próprios olhos. Este é um dos piores demônios da atualidade, porque aprisiona pessoas dentro da religião, mas as impede de experimentar o verdadeiro relacionamento com o Senhor. E não podemos esquecer o espírito da violência e do ódio, que tem tomado conta do mundo. Basta ligar a televisão ou abrir as redes sociais para ver como o coração humano está sendo inflamado por discórdias, divisões, guerras e conflitos. Esse espírito alimenta a intolerância, o desejo de vingança, o prazer em ver o outro cair. Ele transforma corações em pedras, famílias em campos de batalha, comunidades em territórios de guerra. O inimigo sabe que uma casa dividida não pode permanecer, por isso ele tem se infiltrado nas relações mais próximas, entre pais e filhos, maridos e esposas, irmãos em Cristo. Ele quer dividir para enfraquecer para destruir. Todos esses espíritos estão em ação hoje, agora mesmo, enquanto você escuta essa mensagem. E o maior perigo não é apenas a presença deles, mas a indiferença de muitos que já não percebem mais. Quantos vivem em pornografia e chamam de liberdade? Quantos vivem em religiosidade fria e chamam de tradição? Quantos vivem em ódio e chamam de justiça? Esse é o triunfo do engano, transformar trevas em luz e luz em trevas. Mas a palavra nos adverte em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Os piores demônios da atualidade não são apenas os que oprimem, mas os que disfarçam a opressão como algo natural. Eles querem anestesiar o discernimento para que ninguém perceba a prisão espiritual. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Se você não lutar contra esses demônios, você já está perdendo a batalha. Se existe algo que marca os demônios da nossa era, é a forma como eles se adaptam. No passado, perseguiam os cristãos com açoites, prisões e mortes físicas. Hoje, em muitos lugares, a perseguição continua, mas em outros a estratégia é ainda mais sutil, transformar a mente e o coração em prisões invisíveis. Um dos espíritos mais sorrateiros do nosso tempo é o espírito do materialismo e da ganância. Nunca o mundo falou tanto sobre sucesso, status e conquistas como agora. A mensagem é clara: você só vale o que você tem. Se não tem, não é ninguém. Essa é a mentira que aprisiona milhões. As pessoas trabalham sem parar, sacrificam famílias, abandonam sua saúde, negociam princípios, tudo para alcançar um padrão que nunca satisfaz. É como um poço sem fundo, quanto mais se coloca, mais vazio fica. Jesus já nos alertou em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse espírito de ganância não é apenas sobre dinheiro, mas sobre transformar qualquer coisa em ídolo. Quando o coração se curva diante de algo que não é Deus, já existe idolatria e o inimigo toma território. Outro espírito que tem se multiplicado de forma assustadora é o espírito da ansiedade. Milhões acordam e já sentem o peso da preocupação. O amanhã nunca chega em paz porque o medo de perder, de falhar, de não ter controle, consome o presente. Esse espírito escraviza mentes, adoece corpos, rouba noites de sono e gera doenças emocionais que crescem a cada dia. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Mas a ansiedade não é apenas um sentimento, é uma arma do inimigo para tirar os filhos de Deus da confiança plena no Pai. E como se não bastasse, outro espírito camuflado é o espírito da confusão e do relativismo. Ele diz, não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, tudo é relativo.
Essa mentira é perigosa porque destrói a base da fé. Se não existe verdade absoluta, então não existe certo ou errado, não existe céu ou inferno, não existe Deus ou diabo. É exatamente isso que o inimigo quer: apagar a linha que separa a luz das trevas até que tudo pareça cinza. Mas a palavra de Deus é firme: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O inimigo odeia a palavra porque sabe que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Por isso tenta distorcê-la, desacreditá-la ou banalizá-la. Não podemos ignorar também o espírito da rebeldia e da desobediência, que tem tomado a juventude e alcançado até adultos. Esse espírito faz com que as pessoas rejeitem toda forma de autoridade, pais, líderes, mestres, governo e até a própria voz de Deus. O resultado é uma geração que não aceita a correção, que quer fazer tudo do seu jeito, que prefere seguir os próprios impulsos a ouvir conselhos sábios. É exatamente o mesmo espírito que se manifestou em Lúcifer, quando ele disse em Isaías 14:13: "Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono." Rebeldia é a raiz da queda e continua sendo uma das armas mais eficazes contra a humanidade. E ainda o espírito da indiferença espiritual. Talvez esse seja um dos mais devastadores, porque não se apresenta com correntes visíveis, mas com laços sutis. Eles escravizam de forma elegante, normalizada, até aceitável diante da sociedade. Mas por trás da normalidade existe destruição. E se você ainda não percebeu, é hora de acordar. Muitos desses espíritos talvez já estejam tentando agir na sua vida, na sua família, na sua casa. Se você tem acompanhado até aqui, já percebeu que os piores demônios da atualidade não são necessariamente aqueles que se manifestam em gritos e convulsões, mas sim os que se infiltram em silêncio, que entram nas brechas emocionais, mentais e espirituais, e vão minando a fé pouco a pouco. Eles são sutis, estratégicos e pacientes. Eles não querem apenas causar um susto, querem roubar sua eternidade. E para isso, trabalham no detalhe, no hábito, no pensamento, no desejo escondido. É por isso que tantas pessoas estão aprisionadas sem perceber. Acham que estão vivendo normalmente, mas já estão sendo conduzidas a uma prisão invisível. Um dos mais letais desses demônios é o espírito da incredulidade. Ele não precisa te fazer ateu, não precisa arrancar de você a ideia de que Deus existe. Basta plantar uma semente de dúvida. Será que Deus realmente vai cumprir? Será que Ele está mesmo ouvindo a minha oração? Será que essa promessa é mesmo para mim? Essa dúvida constante enfraquece a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A incredulidade trava orações, bloqueia milagres, paralisa sonhos. Jesus, em Nazaré, não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Pense nisso. O Filho de Deus estava presente, o poder estava ali, mas a incredulidade fechou as portas. Outro espírito destruidor é o espírito da autossuficiência. Ele sopra no ouvido: "Você não precisa de Deus. Você consegue sozinho. Você é suficiente." Parece bonito, parece motivacional, mas é veneno disfarçado. Esse foi o mesmo veneno que levou o homem a cair no Éden, quando a serpente disse: "Sereis como Deus." Gênesis 3:5. Hoje milhões vivem achando que são independentes, que não precisam de fé, que não necessitam de oração, que podem controlar tudo sozinhos. Mas quando a tempestade chega, percebem que não tem base, que não tem raiz, que não tem onde se segurar. Esse espírito tem levado gerações inteiras a viver sem direção, sem propósito, sem salvação. E ainda o espírito da frieza espiritual, talvez o retrato mais doloroso da igreja atual. Pessoas que já foram cheias do Espírito Santo, já tiveram experiências sobrenaturais, mas hoje vivem no automático. Cantam sem adorar, pregam sem unção, ouvem sem obedecer. Esse espírito transforma fogo em cinzas, vida em rotina, fé em costume.
É exatamente sobre isso que Jesus alertou em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse é um dos sinais mais fortes do fim dos tempos. E já estamos vivendo isso. Agora pare e pense. Quantos desses espíritos você consegue identificar na sociedade de hoje? Quantos você já percebeu ao seu redor? Talvez em sua casa, em sua família, em seus relacionamentos ou até mesmo dentro de você. Os piores demônios da atualidade não têm medo de quem frequenta igrejas, mas tremem diante de quem vive em santidade. Eles não recuam diante de quem apenas fala de Deus, mas fogem de quem carrega a presença de Deus. A grande pergunta é: de qual lado você está? A Bíblia nos garante em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, não basta resistir, é preciso primeiro se submeter a Deus. Sem obediência não existe autoridade, sem santidade não existe vitória. Hoje, o Senhor está te chamando a abrir os olhos e discernir os demônios da atualidade que tentam te prender. Ele não te revela isso para gerar medo, mas para te dar armas espirituais. Você não está sozinho nessa guerra. O Espírito Santo habita em você e maior é o que está em você do que está no mundo. 1 João 4:4. A vitória não está em ignorar esses espíritos, mas em enfrentá-los com oração, jejum, santidade e a palavra de Deus. A vitória não está em fingir que eles não existem, mas em reconhecê-los e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o selo espiritual que declara que você não aceita mais as correntes invisíveis desses demônios modernos. E lembre-se, o inimigo pode até se levantar, mas ele nunca vai prevalecer contra um filho de Deus que vive em obediência. O Senhor está levantando uma geração que não será enganada, que não será escravizada, que não será silenciada. Você faz parte dessa geração. Levante-se, resista e viva a liberdade que só existe em Cristo Jesus.